Não é fácil encontrar líquidos fora do nosso mundo. Geralmente tomam formas que não poderíamos imaginar na Terra. Esse é o caso do oceano de hidrogênio de Júpiter. Por mais que pareça estranho, o líquido mais abundante no universo é o hidrogênio líquido. Agora, de certa forma, isso não é tão estranho. O hidrogênio é disparado o elemento mais abundante no universo. Na maior parte do universo, as moléculas de hidrogênio movem-se aleatoriamente como um gás. Assim como essas ovelhas pastando em um espaço aberto. Mas as condições em Júpiter não as deixam vagar tão livremente. A diferença entre os diferentes estados tem a ver com a proximidade com que as moléculas são, digamos, comprimidas. Na Terra, vemos líquidos se formarem nos copos quando os enchemos com água gelada. Conforme o ar quente entra em contato com a superfície fria do copo, a queda de temperatura extrai a energia das moléculas de ar, fazendo com que fiquem mais próximas, formando um líquido. A temperatura não é a única coisa que afeta o estado da matéria. A pressão também possui um papel muito importante. A pressão, como pode imaginar, esmaga, e quanto maior a pressão, mais comprimidas as moléculas, podendo transformar o gás em líquido. Por exemplo, mesmo no espaço interestelar, onde faz 450 graus abaixo de zero, um copo com água poderia simplesmente evaporar. Quando levamos um copo com água para o espaço, não é a temperatura, mas a baixa pressão que permite que as moléculas se dispersem, transformando a água do copo em gás. No interior da caldeira de Júpiter ocorre o inverso. As moléculas de hidrogênio são espremidas pelo peso colossal da atmosfera. Se espremer as partículas de modo que não vibrem muito, elas vão tender a grudar umas nas outras. Elas começam a flutuar juntas. Isso é o estado líquido. É por isso que se o hidrogênio líquido fosse instantaneamente transportado para a Terra de alguma maneira, sem pressão suficiente para contê-lo, até mesmo uma pequena quantidade poderia redefinir o nosso conceito de bomba de hidrogênio. Não seria uma boa ideia pegar um pouco do hidrogênio líquido de Júpiter, porque ele está sob uma enorme pressão. Seria um explosivo espantoso, muito melhor do que TNT. Seria um desastre total. Dentro do oceano de hidrogênio líquido de Júpiter, a temperatura chega a mais de 17.000 graus. Mais quente do que a superfície do Sol. O brilho azulado a essa profundidade indica que alcançamos outro tipo de líquido. Ainda é hidrogênio, mas numa forma muito especial chamada hidrogênio líquido metálico. É mais brilhante do que a superfície do Sol e muito mais azul do que a superfície do Sol. É um ambiente onde qualquer coisa construída aqui na Terra não resistiria por mais do que uma fração de segundo. Nesse ambiente extremo, as moléculas de hidrogênio que formam o oceano de Júpiter começam a agir de maneira muito estranha. As moléculas do oceano de hidrogênio líquido comum são como essas ovelhas movendo-se em grupo, ou melhor, assemelham-se mais ao que acontece dentro de um parque de diversões quando um carro de bate-bate movimenta-se pela pista. Então, o que faz de algo um líquido é a habilidade com que os átomos e as moléculas passam um pelos outros. Os átomos estão livres para se mover e chocam-se, assim como esses carros de bate-bate aqui nessa pista. Eles não podem voar livremente, mas mudam de vizinhos o tempo todo. Dentro de cada átomo de hidrogênio, seja na forma de gás ou líquido, um único elétron está preso ao seu núcleo, amarrado ao assento de motorista do seu próprio carro de bate-bate atômico. Mas na superfície do hidrogênio líquido metálico de Júpiter, numa profundidade onde a pressão atinge 3 milhões de vezes a que experimentamos na superfície da Terra, as moléculas de hidrogênio estão enlouquecendo. O hidrogênio líquido, na verdade, torna-se hidrogênio líquido metálico. O que quero dizer com isso é que o hidrogênio líquido começa a conduzir eletricidade e esquenta muito. Dentro do hidrogênio líquido metálico de Júpiter, os elétrons pulam de molécula para molécula, deixando seus próprios núcleos e encontrando um novo lar.
Eles carregam cargas elétricas de um lugar para o outro com eficiência, e o transporte de cargas elétricas é a corrente. É isso que permite o fluxo da corrente. Você não vai querer estar por perto se alguém resolver disparar um raio ou coisa parecida, porque essa eletricidade viajaria facilmente através do hidrogênio líquido metálico e o fritaria completamente. Na Terra, a coisa mais próxima do hidrogênio líquido metálico é o aço líquido. Quando eles derramam o aço líquido do caldeirão, ele está incandescente, está fluindo, conduzindo eletricidade. Veríamos que é muito semelhante ao que deve ser o interior de Júpiter se pudéssemos estar lá dentro. Dentro de Júpiter, o hidrogênio líquido metálico é diferente do hidrogênio líquido comum, porque conduz eletricidade. Como os elétrons estão livres lá dentro, então pode haver uma forte corrente elétrica no interior de Júpiter. E sempre que temos um líquido que possui uma forte corrente elétrica, será criado um campo magnético. Mais de 6 milhões de quilômetros em qualquer direção no espaço. O campo magnético de Júpiter abre caminho e desvia partículas carregadas que naturalmente transitam pelo nosso sistema solar. Mas o maior e mais poderoso campo magnético do universo encontra-se em curiosos corpos estelares conhecidos como estrelas de nêutron. Esses campos magnéticos também podem ser gerados por líquidos. Entretanto, o interior de uma estrela morta parece ser o último local que se espera encontrar alguma coisa fluindo. Uma estrela de nêutron é como se fosse um grande pedaço de material de nêutron empacotado, o mais apertado possível. Chamamos isso de matéria degenerada, porque não é possível que fique mais comprimida. A maioria dos materiais que pressionamos contra eles fica mais denso. Se pressionarmos mais, ficam mais densos ainda. Não uma matéria degenerada. Pressionamos e não acontece nada. As estrelas de nêutron têm aproximadamente 20 quilômetros de diâmetro, mais ou menos o tamanho de uma cidade grande. As estrelas de nêutron são muito maciças. A massa é comprimida em uma região tão minúscula que, basicamente, começa a deformar o próprio espaço. É impossível visitar a sua superfície. Qualquer coisa que fosse construída com material comum na superfície da estrela de nêutron seria imediatamente esmagada e achatada. A gravidade nas estrelas de nêutron é tão grande que até a mais alta extensão de montanha teria que ser medida em milímetros, literalmente. Poderia existir líquido no interior desse ambiente hostil? Surpreendentemente, a resposta pode ser sim. Alguns cientistas acreditam que, na realidade, as estrelas de nêutron não são sólidas em seus núcleos. Talvez seu interior se mova tão livremente que possa estar preenchido com algo chamado superfluido. Líquido sem densidade ou viscosidade. A viscosidade mede a resistência com que um líquido flui. Então, um material de baixa viscosidade, como a água, flui facilmente. Quer dizer, podemos ver como a água cai rapidamente nessa jarra. Mas o mel, por outro lado, é muito viscoso. E então ele flui bem mais devagar. Quanto mais denso ou viscoso o líquido for, menos ele flui, menos coisas se moverão à volta dele. Um superfluido tem viscosidade zero. Um líquido tão fino que nunca para de fluir. Então, nesse estranho líquido dentro da estrela de nêutron, temos o que chamamos de propriedade de superfluido, o que significa que se começarmos qualquer tipo de movimento, poderemos iniciar um redemoinho dentro de uma estrela de nêutron que irá continuar e continuar e continuar e não vai parar nunca. Não há viscosidade para fazer com que o redemoinho se dissolva. Algumas estrelas de nêutron rodam sem parar, girando várias vezes por segundo. E assim como o hidrogênio líquido metálico funciona em Júpiter, o interior com superfluido espirra partículas de energia e forma um maciço campo magnético. No entanto, o campo magnético de uma estrela de nêutron é milhões de vezes mais poderoso. Nosso planeta tem o seu próprio líquido agitando-se nas profundezas. Apesar de nunca ter sido visto, a vida na Terra não existiria sem ele.